Está começando mais um episódio do Empresário Estratégico. Hoje a gente está com um visitante aqui. Ele é empresário multisserial, tem várias empresas, ele tem uma experiência muito vasta, tanto na parte de gestão, processo, e hoje ele vai trazer um pouco desse conhecimento para a gente aqui. Então, fique até o final, assista, porque vai ter muito insights para você aplicar dentro da sua empresa aí. Demerson, muito obrigado pela sua presença aqui, por vir no nosso episódio, compartilhar, transbordar com certeza sobre a vida de quem vai assistir esse episódio depois aí. Vamos lá. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Espero poder contribuir bastante aí com as informações. Com certeza, sem dúvida. Mas antes da gente começar a falar das frentes que a sua empresa, o seu grupo tem, né? Quem que é o Demerson? E como que o Demerson chegou agora a ter várias empresas? Vamos lá. O Demerson é um menino nascido em Jundiaí, de uma família mineira, que morou boa parte da vida aí em Várzea Paulista. Depois fui morar em Limeira, hoje eu moro em Itu, né? Trabalhei mais de 25 anos como executivo de grandes corporações, Legal. até eu dar o primeiro start aí na minha primeira empresa, entendendo o negócio, por tudo que eu já fiz, que a gente vai falar um pouquinho. E depois comecei com uma empresa de consultoria. Depois da empresa de consultoria, eu me especializei em gestão patrimonial e imobiliária. Depois eu fui para a área de negócio, depois eu fui franqueado de uma rede de academias, abrimos uma rede de depilação a laser na pandemia. Aí hoje a gente tem 2 importadoras, temos aí uma empresa de tecnologia, uma empresa de negócio voltada a negócio e uma rede de franquias de equipamentos eletrônicos, manutenção de celular. Essa é o que a gente está focando bastante aí, as importadoras. Sim, legal. Nossa, é o Grupo Evo. Eu chamo de Grupo Evo. E Evo tem aquela questão que você falou que vem de evolução, né? Eu gosto bastante do Evo. Eu gosto muito dessa palavra evolução, exatamente isso. E aí né? Eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né? De todos nós, evoluirmos e aprendermos a cada dia. E tenho certeza que eu vou aprender com você hoje também. A gente sempre está aprendendo, né? Falo que eu acho que ninguém sabe tudo que não possa aprender algo novo. E também ninguém não sabe nada que não possa ensinar, né? Todo mundo... Esse ciclo aí de aprendizagem é muito legal. Mas em que momento que você percebeu que você poderia construir algo maior? E você decidiu dar esse passo? Qual foi a virada de chave que você falou assim, nossa, eu consigo contribuir mais com o mundo e construir hoje esse grupo que você preside? Eu já trabalhei em grandes corporações, principalmente em varejos de supermercado, né? Eu tenho uma história dentro do varejo de supermercado. Eu costumo falar que numa loja de supermercado eu só não cortei carne. Do resto eu fiz tudo na base. Depois minha primeira formação foi na área de tecnologia. Depois eu me especializei na área de negócios, indo para a área comercial. Assumi a área de marketing de uma outra grande corporação e também a área de operações. Então aí a gente fechou o ciclo do que é o varejo. A única coisa que eu vim a conhecer depois é toda a estrutura de back-office, parte fiscal, contábil, contas a pagar, conta a receber, mas o meu foco e a minha paixão está em resultados, em números. Então sempre foi muito voltada à área comercial, estatística, processos, como você falou. Então isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu ajudo as empresas. E aí, trabalhando para essas grandes corporações, trabalhei em algumas redes de varejo bastante conceituadas aqui da região e da região de Campinas, nas maiores, vamos dizer assim. Depois eu fui trabalhar como gestor patrimonial de um grande empresário. Né? Ele tem um grupo econômico voltado à área de veículos, né? Tanto no Brasil quanto no Uruguai. E eu cuidei da parte patrimonial pessoal dele, né? Uma family office, né? Que a gente chama. E isso me despertou para olhar para o mercado. Eu falei, poxa, já passei em grandes corporações, já entendi como funciona uma empresa, já fui entender, agora está na hora de virar a chave e fazer algo para mim. E aí que eu comecei a primeira empresa chamada Evodinâmica, com Já apoio... tinha a palavra Evo. Já tinha. Essa visão, Eu sempre legal. gostei, né? Então, a Evodinâmica, todas as empresas minhas têm um conceito com o nome, eu não faço nada por acaso, eu sempre tenho uma explicação para o nome das empresas, porque eu queria uma empresa que evoluísse dinamicamente. Então, essa empresa, além da parte de consultoria, eu dou assessoria imobiliária, eu desenvolvo strip malls, eu cuido de patrimônio de alguns investidores, fazendo o famoso BTS, não sei se você conhece, mas para quem não conhece é o Build-to-Suit,
né? É a construção sob medida. Então, eu identifico um terreno, né? Eu vejo o potencial, a vocação que esse terreno tem, vamos falar assim, imagino o que cabe ali, e aí o investidor faz o aporte financeiro, eu acompanho, eu construo para ele, eu trago o locatário, por exemplo, uma rede de supermercado, eu desenvolvo todas as lojas de apoio e entrego para esse investidor, que geralmente ele tem o seu core business em outro ramo de atividade, né? Ah, legal. E ele faz o aporte financeiro porque ele quer construir uma family office para ele, e eu administro do começo ao fim até a entrega das chaves e um contrato assinado desse dinheiro já alocado. Já alocado. Já alocado. É diferente de um investidor que constrói um galpão e põe uma placa aluga-se. Esse contrato no modelo BTS é algo interessante porque ele já sai alugado, ele constrói sob medida. Inclusive é bem interessante para investidores porque se o locatário desocupar antes do tempo acordado, ele é responsável pelo aluguel até cumprir esse contrato. Ah, é diferente. É diferente porque foi construído sob medida para ele. É um contrato atípico. É um contrato atípico. O contrato de locação comum do imóvel, de um salão comercial, é um contrato que a gente chama nesse meio de contrato típico. E eu trabalho com contratos atípicos, né? Que realmente dá uma garantia. Então a gente geralmente vai atrás de bons clientes, bons investidores e eu faço o casamento deles. Ponte. Que legal, exatamente. Que legal. Eu nunca tinha visto falar desse modelo de prestação de serviços, de locação. E aí, bem interessante. É bem legal porque como eu dirigi algumas redes de varejo, eu fui responsável pela área de expansão e patrimônio de uma rede de varejo. Quando eu fui convidado por esse grande investidor a sentar do outro lado da mesa, eu entendi a mente do investidor e eu entendo a mente de quem está procurando para alocar. Então fica muito mais fácil a conversa. Fazer a conexão entre eles aí. A conexão. Mas que legal, né? E imagino então que dentro dessa área o network ele exerce um peso muito alto, né? De conexões, de entender ali cada pessoa, de fazer a ponte real entre isso. E a network é uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de ação, não é? É essencial. Eu falo que é necessário, assim, extremamente necessário. Mas além do network, eu acho que a rede de referências, por exemplo, eu nunca fiz nessa área minha um aporte em nada de mídia, nenhum estímulo, nenhum incentivo em mídia social, nada. Todos os projetos são por indicações. Eu faço para um empresário que indica para o outro, indica para o outro, indica para o outro. E aí, graças a Deus, a gente tem uma aí entre 200 e 300 mil metros de área construída, locada, que a gente administrou. Nossa, que bacana. Bem legal. Mas bem pode legal. ficar tranquilo, a gente vai fazer um trabalho legal aí nas redes sociais, vai vir bastante vamos. empresários aí querendo esse tipo de serviço, ainda mais com garantia. Será um prazer. Que legal, legal. Bom, vamos falar agora um pouquinho voltado para Evotec X. Evotec X. Já deu perceber que você vai ter que voltar aqui, viu, Deberson? Porque tem muitas frentes, né? Vamos falar um pouquinho da Evotec X, que é um projeto que você está startando agora e está implementando no mercado, que é uma assistência que, na verdade, no meu ponto de vista, vai muito além de assistência, né? Ele tem um conceito muito diferente. Me fala de onde que saiu essa ideia da Evotec X, quando que foi que você enxergou essa oportunidade e como que foi a construção desse novo momento aí dela. Vamos lá, bem legal, bem interessante a pergunta. Evotec X, né? Como sempre, Evo, né? De evolução. De evolução. Tech de tecnologia, né? Não tem muito, e o X, né? Quando a gente não tem a resposta a um processo matemático, geralmente o X complementa até a gente ter essa resposta. Então, Evo de evolução, Tech de tecnologia e X é o que eu posso ter dentro dessa loja, desse negócio. Então, ele fica em aberto. Porque quando a gente pensou nesse projeto, depois de eu ter trabalhado com vários tipos de franquia, né, assessorado algumas franquias, eu queria criar algo diferente. Porque as pessoas têm muito interesse, Rogério, em crescer, em ter o seu próprio negócio, né? Sim. E muitas vezes eles vão atrás de algumas franquias que não os assessoram. Vendem, né? Eu falo que o PowerPoint aceita qualquer coisa, uma boa apresentação aceita qualquer coisa. Só que quando ele compra, a entrega não é aquilo. Como eu sou especialista em expansão, o primeiro lugar é o ponto certo, o lugar certo. O segundo eu queria fazer algo de preço justo, para que aquela pessoa que quisesse sair do CLT,
para se aventurar. Não, eu não posso aventurar, eu não posso perder dinheiro. Então, eu preciso fazer algo seguro. Então, a pessoa que quiser empreender, essa é a palavra, ela tivesse realmente um suporte. Tanto no negócio, né, que a gente vai falar um pouquinho do modelo de negócio, quanto dessa parte de gestão. Então, eu mesmo estou cuidando de treinar esses franqueados pessoalmente, né, com toda essa bagagem. Então, além da franquia, eu ensino essa pessoa a ser um gestor. Eu falo que a maior parte dos franqueados nossos, daqui a pouco vai estar criando o seu próprio negócio, porque ele vai entender o que é empreender, entender o que é números, né? Porque é muito difícil empreender no Brasil, mas é um sonho de todo mundo. E nós criamos um modelo de negócio muito justo, um negócio com retorno bastante interessante, um negócio com preço muito justo e eu assessoro até a abertura da loja. Ou seja, eu entrego para ele a chave na mão, entrego o pessoal, treinamento para o pessoal dele e ele só dá continuidade àquele modelo. Nossa, essa visão é muito legal, Dermerson. Você tocou em um ponto que eu, particularmente, eu tenho uma resistência à franquia. Quando chega algum empresário que é franqueado e vai buscar a nossa parte de consultoria empresarial voltado para marketing ali, a gente tem muito receio, porque realmente é isso que você falou. A franquia dá pouco suporte para o franqueado. E aí você vindo com essa visão de criar essa estrutura para... Quando é essa pessoa que está querendo, não tem noção de empreendedorismo, ela realmente é um sonho, está se arriscando, e aí vai e contrata uma franquia e não tem o suporte. Que, para mim, no meu ponto de vista, você vai contratar uma franquia. Você não tem suporte, cara, não contrate. Que eu acho que o único benefício de você contratar uma franquia é você ter o suporte, que nem o Dermerson tá falando, que vocês vão ter lá na Evotec X, de toda a estruturação, passo a passo, o caminho, o modelo de negócio desenhado e funcionando, né? É isso que uma franquia deve empregar ali para os seus franqueados, no meu ponto de vista. Exatamente. Né? E é legal que nós estamos falando de 8 meses de projeto, Rogério. E para você ter uma ideia, eu mesmo já mudei a direção do projeto 3 vezes. Legal. Então, assim, eu entro no negócio, entendo a necessidade e faço a correção. Entro no negócio, por exemplo, acabamos de vender um projeto recentemente, de uma loja que vai sair aqui em Várzea Paulista. Que legal. Ali na Vila Popular. E o interessante disso é que o arquiteto que cuida para a gente de toda essa concepção de projeto, ele falou, Dermerson, as lojas que nós fizemos é 1.0. Essa a gente já vai fazer a 2.0. Então, a gente não tem preguiça em inovar, em corrigir, em mostrar que isso não ficou tão legal, mas pode ficar melhor se a gente fizer assim. Eu acredito que essa humildade de ajustes no meio do caminho é muito importante. E é legal que os franqueados ficam bastante animados com isso também. Com esse suporte da gente entender. Começamos, por exemplo, olhando para toda a parte da cadeia de assistência técnica de celular. E a gente começou a olhar, né? Porque hoje todo mundo tem um celular. Sim. Então, ou mais, né? Ou mais, mais, exatamente. Né? Então, você sai na rua de um centro, você fala assim, quem é meu público? No mínimo 99% das pessoas que estão passando. Só que a gente entendeu que o mercado de informática ainda está muito aquecido. Poxa, colocamos ali manutenção de computador, notebook dentro do pacote. Aquecido e está escasso de mão de obra. Exatamente. Né? Aqui na região mesmo, a gente tinha comentado, só tem uma que nada de braçada, assim, né? Tem as outras menores, com certeza, mas uma que só que tem mais uma fatia maior do mercado. E a gente entendeu que era realmente uma necessidade. Outra coisa, pensando em Evotec X, que a gente quer fazer, em outubro eu estive na China. Ah, que legal, você foi lá visitar... eu fui para a China porque, assim, tudo que a gente compra no Brasil, vem da onde? Da China. Todo mundo fala, vem da China, vem da China. Eu precisava conhecer. E aí o legal é que eu queria colocar dentro da rede as novidades, né? Então, a cada época existe uma modinha, vamos dizer assim. Sim. Uma modinha eletrônica, né? Uma época são minigames, outra época... Quando tinha os bichinhos virtual, que tinha os horários lá, os Tomaguchi, né? Uns bichinhos virtual que tinha horário para dar comidinha para eles, enfim. Cada época tem algo, né? Eu vivi muito a época que saiu ali não que eu sou velho, mas do Walkman pros mini tocadores de MP3, né? Que a gente chamava os MP3. Eu vivi muito essa época frequentando a 25 de março. Eu trazia de lá para vender pro pessoal, já desde essa época. Só que, poxa, se eu olho hoje para cá, né? Na nossa região, nós estamos muito perto de São Paulo.
Da onde vem todo o abastecimento eletrônico? Da China. Então, precisava ir para a China para a gente montar uma cadeia de quem acreditar no nosso projeto, realmente antecipar essas modinhas e nós sermos os primeiros a ter em nossa loja. Por exemplo, hoje nós temos drone em nossa loja abaixo de R$ 200. Caramba. Então, assim, é bem interessante, é bem interessante. Aproveitando esse gancho que você está falando de drone a R$ 200, eu vejo que a gente até comentou na nossa reunião que vai ser um desafio que a gente vai ajustar na comunicação do marketing, porque assim, a sua loja é a mais bonita que eu já vi. É muito linda. Assim, eu queria falar que é padrão Apple, mas eu acho que eu vou falar que a Apple é padrão Evotec X. Porque é muito bonita, toda a arquitetura, como foi pensado e tudo. E aí, quando a gente traz essa visão premium de tudo, e aí, ao mesmo tempo, a gente traz com preço de drone a R$ 200, a gente tem essa barreira que a gente já comentou, da pessoa olha e já fala, não, aqui é tudo muito caro, mas não entende esse é seu ecossistema de exportação, de compra, como você mesmo tinha falado aqui no off. O segredo tá na compra, principalmente no varejo, né? Exatamente. Fala para mim aí, para quem vai ouvir aí, essa questão, porque o pessoal tá acostumado a ir ali no Zezinho, boca de porco, e aí tudo bem, pagar barato. Agora, pagar barato tendo acesso a um atendimento premium, preparado, uma loja linda, e vou até pedir o editor, coloca aqui a loja lá da Evotec X Editor, o pessoal vai entender o que eu tô falando aí. E é isso, me fala aí, como que é isso daí? Como que a gente vai trabalhar isso na mente das pessoas no seu ponto de vista e principalmente fortalecer para eles entenderem que a gente compra barato? Excelente pergunta. Vamos trazer o conceito da minha escola. Minha escola foi supermercado. Minha escola de negócios foi no supermercado. Já fiz diversas coisas desde os 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Minha escola maior foi varejo supermercadista. Todo bom varejo, para vender bem, ele precisa comprar bem. Qualquer varejo. Algumas lojas têm um conceito assim, que eu já ouvi isso de alguns empresários. Não, o meu ponto é bom, eles vão pagar o quanto eu pedir. E não é assim que funciona. O consumidor entende o que é a sensibilidade de um preço justo. E hoje, com o cenário econômico que nós estamos vivendo, com a classe econômica que vai atrás de suporte, manutenções, que é ali a classe B, C e D, né? A classe A, B ali, deu problema, ele gosta de trocar. Ele até arruma para vender, mas ele gosta de trocar. Quando a gente olha a classe que a gente quer trabalhar, a classe social, a gente está falando de manutenção. E manutenção, eu preciso comprar bem para vender bem. E por isso nós fomos atrás dos importadores, atrás dos fabricantes, para que a gente possa comprar volumes e abastecer as lojas dos nossos franqueados, inclusive as nossas, com esse produto de qualidade e com preço justo, competitivo. É muito interessante isso que você falou, até agradeço as palavras aí com relação ao design da loja, que realmente eu sou suspeito de falar, mas é muito bonita realmente, porque a gente pensou em tudo. A gente pensou em tudo, né? O conforto do cliente. Nós temos a loja hoje, que é o nosso showroom e o nosso escritório da franqueadora na cidade de Itu. Ali que todos estão convidados, ali na Floriano Peixoto, número 607, bem no centro, tá? Depois ele passa o Instagram também aí, para que as pessoas tenham acesso. E todos estão convidados a tomar um café com a gente. Para entender o que a gente está falando, porque eu estou falando de uma loja de centro, um centro popular, né, na cidade de Itu, com ar-condicionado, com uma mesa para atendimento, caso ela queira um produto diferente, com bancos para ele sentar. Enfim, não é porque ele talvez esteja procurando mais barato que ele precisa ser mal atendido. E isso é algo que a minha vida toda eu abominei. Então, quando a gente pensou no projeto Evotec X, realmente a gente queria fazer algo ímpar, algo diferente. Por quê? Eu acredito muito em cuidar bem do próximo, seja o franqueado ou seja o principal, que é os nossos clientes. Então, hoje, por exemplo, é até engraçado. Na rua que eu estou, deve ter ali umas 14 a 20 lojas de acessórios de celular. E a minha é mais barata e a mais bonita. As pessoas olham e falam assim, realmente tem uma impressão, eu não vou entrar. Aí quando elas olham o preço de alguma coisa, elas entram e se surpreendem. Muitas vezes vão atrás de um produto e levam mais de um. Que legal. A semana passada teve uma experiência muito interessante, que um rapaz entrou para comprar uma película.
Aí eu mostrei para ele, ó, eu tenho essa que você quer, só que eu tenho uma melhor um pouquinho, por uma pequena diferença, né? Aí a arte da venda, né? Uma pequena diferença, só que é muito melhor, a entrega dela é melhor. Ele falou assim, eu vou sair, eu vou chamar minha filha e mais tarde eu volto. Geralmente o cliente que fala que vai pensar e mais tarde ele volta, sei lá, a cada 10 volta 4, volta 3, né? A taxa é bem baixa mesmo. A taxa de você perder o cliente que entrou, você não pode deixar ele sair, você tem que fazer a venda. E é interessante que eu mesmo estava na loja, eu atendi ele, as outras pessoas que estavam me ajudando estavam ocupadas, e ele voltou mais tarde com a filha. Aí eu estava no escritório, em uma reunião de um outro projeto, aí a minha filha também estava apoiando na loja, falou assim, papai, tem um rapaz lá querendo que você atenda ele, que ele já veio de manhã, só que eu nem imaginava que era aquele senhor. Quando eu voltei, ele falou, você pode explicar o que você explicou para minha filha? Aí eu fiz a demonstração do produto, de películas para ele, eu mesmo pessoalmente. E aí foi legal que ele começou a olhar para a loja, ele falou, bonita a sua loja, que, né, o que você falou. Essa impressão eu tenho certeza que a pessoa não vai sair ali sem essa impressão. Aí a filha dele falou, não, realmente eu quero esse produto, eu não sabia que tinha esse produto. E o preço é muito, muito acessível. Aí, enquanto a minha filha aplicava, atendia a filha dele, né, ali, ele começou a falar da loja, tal, que ele é um empresário também do ramo de tecnologia. E aí ele falou, eu sempre quis ter uma loja dessa. E aí, eu não deixando de passar a oportunidade, eu falei, então vem aqui que eu vou te apresentar a franquia. E aí a gente ficou de marcar uma próxima visita para tomar um café. Então, assim, todo mundo que vai se surpreende. Porque o valor é justo, o preço é justo. E quando entende o plano de negócio que a gente entrega, é algo, assim, irresistível, vamos dizer assim. Que legal. Bom, pegando essa oportunidade que você está levantando da questão de franquear, de franqueado, vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto e vamos entender. Hoje, para quem que seria a franquia da Evotech X? Quem que seria a pessoa, assim? Eu lembro que você falou da questão da pessoa que está querendo jogar o chapéu, sair do CLT, ou de repente aquela pessoa que está se aposentando e fala assim, nossa, eu queria abrir um negócio aí e não sei, porque eu passei a minha vida toda dentro do CLT. Como que é? O que você pensa? O que você projeta para esse pessoal aí? Só para mim. Vamos lá. Quando a gente criou o projeto, a gente pensou em ajudar pessoas, de novo. Legal. Olhando para o cliente e ajudando para essas pessoas que viraram a chave, assim como eu, que trabalhei em várias empresas, até dirigir grandes empresas, até eu tomar coragem para virar a chave, porque o maior problema que a gente tem é o medo. Porque quando a gente está numa empresa, faça chuva ou faça sol, o dinheirinho pinga. Só que o seu sonho é limitado ao seu salário. Quando você pensa em empreender, você não tem teto do quanto você pode ganhar. E aí eu queria criar algo de valor, algo que realmente transformasse a vida de pessoas e que ajude essas pessoas a sonharem com conquistas, com carros, com viagens, ou simplesmente dar uma vida mais confortável para a família. Quando eu olhei para isso, eu falei, eu preciso criar um produto de preço justo. Por quê? As pessoas que estão ali na sua faixa salarial de 4, 5 salários mínimos, que é muito comum aqui na nossa região, essas pessoas, elas têm medo de alavancar. Elas têm medo de alavancar. E aí eu comecei a mostrar que é possível construir um negócio com o pé no chão, de uma maneira que, claro, não é de graça, né? Porque existe produto, existe uma reforma de um ponto comercial, existe estoque e existe uma estrutura de franquia para auxiliá-lo. Mas eu criei um produto de preço realmente muito justo, entregue, chave na mão. E quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, como que essa pessoa vai sair desse salário aí, vamos pegar um salário médio de 5 mil para ganhar seus 10, seus 15 mil? E a gente criou um produto muito acessível, olhando para a cadeia toda de abastecimento, aonde ele comece a olhar ali o negócio com dor de dono. Seja a pessoa que realmente quer, eu quero ter o meu negócio, eu vou tocar. Esse é o melhor cenário, porque aí o negócio vai ter dor de dono, vai ter pegada de dono. É como esse exemplo que eu acabei de falar para você, né? De uma película que virou uma reunião para uma franquia. Não concretizamos ainda a venda, mas ele se interessou bastante, né? Então, assim, a pegada quando o olho do dono está ali é outra. E aí existe esse cenário que você falou, de uma segunda renda.
de uma segunda renda. E aí é legal que a gente tem, além da loja, um segundo produto dentro da franqueadora. Porque, indo para a China, nós fomos olhar tecnologia, né? E ainda olhando para o mundo de celular, muitas pessoas, se você, talvez, no seu caso, você tenha uma foto pessoal ou de alguém que você gosta ou de um animal de estimação na tela do seu celular. Isso é o que acontece com a maior parte das pessoas. Algumas gostam de paisagem, mas a maior parte são fotos na tela principal do celular. E aí, olhando para isso, eu fui atrás de máquinas para customizar capas de celular, para colocar na loja, para ser uma loja diferente, pensando naquilo que eu falei lá atrás. Sim, sim. Aquilo que eu falei da gente ser diferente. O X, o que cabe dentro da loja? Customização, algo feito em especial para você, ninguém vai ter sua capinha porque a imagem é sua. E aí, olhando para esse mercado, eu encontrei um negócio bastante interessante, que são máquinas machine, né? Que é vending machine, né? Máquinas automáticas, parecida para entender, aquelas máquinas que pega bichinho em supermercados, em shopping, uma máquina daquela, só que customiza a capinha na hora. Legal. Então eu fui atrás de uma máquina de balcão e achei uma vending machine. E aí nós já estamos trazendo, já tá no mar, vamos falar assim, já está embarcado, estamos trazendo, e eu ia trazer para a operação própria. E quando eu comecei a contar para algumas pessoas, essas pessoas, não, mas eu quero um pedaço da máquina. Não, eu quero duas. Não, eu quero participar disso. Então eu coloquei dentro da franqueadora um segundo produto, para esse investidor que quer investir, mas não quer cuidar de uma loja, por exemplo. Ou quer fazer uma transição. Ou quer fazer uma transição, ou ele quer simplesmente ter uma segunda renda. Então, a gente implanta a loja, a gente dá todo o suporte e ele só acompanha as vendas pelo celular. É o sonho O quanto a máquina está vendendo, investidor. o quanto a máquina está vendendo, a gente fica com toda a operação. Existe um custo de administração que a gente retém, né, por estar ali abastecendo a energia da máquina, Sim. o aluguel do ponto, a gente administra tudo isso e ele entra apenas como investidor. E isso é algo que a gente está acreditando bastante, porque nós estamos vivendo numa época muito difícil com relação à mão de obra. Sim. Então, quando a gente olha para um negócio com dor de dono, mesmo que a pessoa não consiga ir operar a loja, Rogério, mas ela tem uma segunda pessoa de confiança ali, a esposa, o marido ou um filho, que realmente ele quer dar aquela primeira pedalada para depois embalar, aí é legal pensar em loja física. Ou mesmo, poxa, eu tenho uma pessoa aqui que eu confio realmente 100% e vai me ajudar demais. E aí sim, a gente orienta o melhor modelo dele operar a loja. Não, eu quero investir, só que eu não tenho um investimento, por exemplo, para fazer um salão, um imóvel comercial, alguma coisa grande num modelo BTS. Aí ele pode entrar com uma participação de uma máquina, ou comprar uma máquina, ou comprar realmente a máquina e ele operar. Então, nós estamos naquele modelo. Eu quero ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. E isso é algo que está dentro do nosso core, né? Transformar a vida de pessoas para que essas pessoas possam sonhar assim como eu sonho hoje. Assim como eu realizo os sonhos hoje. Então, isso é bem legal. Isso é algo que a gente vai fazer acontecer, já está acontecendo, mas algo que a gente vai olhar, daqui a pouco a gente vai sentar aqui novamente e vai falar, a rede já vai estar com 30, 40, 50 lojas e criando novas ideias e complementando cada vez mais o X da Evotec X. Que legal. Nossa, visão muito, muito bacana. Conhecer essa história é muito, muito legal. E sem dúvida, isso já deu certo já. Toda a estrutura que eu tô vendo que você construindo não é um palpite, não é um risco, a gente vê que tem toda uma estratégia por trás disso. Isso eu acredito que cabe-se também a muito essa questão sua de visão de consultor que você traz, que é uma das suas frentes, né? Você faz hoje pontualmente consultoria para empresários, certo? Exatamente. Legal. E então, eu acredito que toda pessoa, essa cadeia de tecnologia do Grupo Evo, se apoia também nesse conhecimento e isso vai transbordar sobre os seus franqueados, sem dúvida. Então, é uma oportunidade não só dele ter uma renda extra, uma fonte, ou fazer a transição de CLT, mas também é uma oportunidade dele aprender a ser empresário, né? E falando dessa parte de consultoria, que pontualmente você tem alguns
algumas empresas, mercados também, né? Que você falou que é expertise. Você falou que vai até para Minas visitar uma empresa lá. Me fala para mim, como que é essa jornada? Um pouco mais disso daí. Rapaz, eu sou apaixonado por varejo, apaixonado. Eu costumo falar que varejo de supermercado é igual pescaria. Quando você perguntar para alguém, você gosta de pescar? Ou ele ama ou ele odeia. Ele não vai ficar em cima do muro. Eu gosto mais ou menos. O varejo é a mesma coisa. Eu comecei no varejo com 18 anos. Meu primeira rede de supermercado eu tinha 18 anos. Então, ali eu fiz de tudo, como eu já comentei, e até chegar ao cargo mais importante de uma grande rede, que é o executivo comercial, né, que é responsável pela compra e pela venda. E ali realmente eu fui entender se tudo aquilo que eu aprendi na minha história, na minha carreira, eu tinha realmente aprendido direito. E aí nós começamos a tracionar resultados. Eu sou movido a resultado. E certa vez, quando eu estava ainda trabalhando como gestor patrimonial, eu recebi um desafio, um convite para assessorar uma empresa. Só que eu era gestor patrimonial, por tudo que eu vivi no varejo. E eu falei, nesse momento não dá. Quando eu encerrei o contrato, eu comecei a assessorar essa primeira rede, que me ajudou bastante, né? Até a dar a primeira pedalada nesse modelo, né? De consultoria. Porque o medo ainda era grande, né? Como eu disse. E aí foi interessante que quando a gente começou, os resultados foram absurdamente. Quando a gente começa a organizar processos, entender os números, trabalhar com inteligência, estruturando os números das empresas e, principalmente, Rogério, treinando pessoas a ter uma cabeça diferente. Eu acho que aí está a diferença da grande empresa, da média empresa e da empresa ruim. Porque o nosso modelo de consultoria é um modelo que eu não vou lá. Quando eu trabalhava nesses grupos que eu comentei com você, nessas grandes redes, a gente recebeu ali consultoria consultorias renomadas aí, Price Waterhouse, enfim, uma gama de consultores que chegam lá no modelo todo engravatado, né, como a gente fala na linguagem popular. Ele faz um diagnóstico da empresa, te entrega um livro de capa dura, que parece mais um TCC, lindo o material, e fala, tá aqui seus problemas. Os problemas eu sei que tem. O que eu preciso é que me ajude a resolver. Solução. Quando nós idealizamos o nosso modelo de negócio, o nosso modelo de assessoria, de novo, eu queria fazer diferente. E a diferença está nas pessoas. Porque conceito, você hoje compra curso pela internet, tem conceito. Sim, hoje a parte de, na verdade, conhecimento em si, hoje é commodity, né? Exatamente. Um chat GPT da vida traz toda uma base de conhecimento de um expert de consultoria. Exatamente, mas transformar a mente das pessoas é o que vai fazer as empresas crescerem. E aí a gente começou esse projeto, que era para durar 1 ano, durou 3 anos. Nós aumentamos absurdamente o resultado da empresa, o resultado financeiro da empresa. Fomos para uma outra rede, que essa foi muito interessante, né? Porque a maior parte dos meus trabalhos, de novo, né? É tudo indicação. E essa rede foi interessante que ele olhou para a minha proposta comercial e ele falou assim, poxa, mas 1 ano de projeto? Eu falei, você não precisa assinar nada comigo. Se não der resultado em 3 meses, você reincide. O seu risco é 3 meses. E eu acho que eu negociei ruim, porque eu devia ter pego um pedaço do êxito dessa empresa. Sim. Porque é interessante que nós dobramos o faturamento da empresa e nós triplicamos o resultado financeiro. Caramba. Então, todo esse resultado, ele lógico, é a junção de várias ações, né? Não é algo isolado que faz uma empresa duplicar ou triplicar o tamanho de faturamento dela. Mas se a gente fosse atribuir, assim, a um erro, qual o principal erro que os empresários cometem na gestão, na construção de modelo de negócio hoje, dentro da sua visão? Pode ser do varejo, no geral. Não valorizar as pessoas. Não valorizar as pessoas. Não valorizar as pessoas. Eu vejo muito empresário, o empresariado brasileiro, muito preocupado com o bolso dele. Então, assim, ter um plano de carreira. Poxa, mas minha empresa não tem condições de fazer uma estrutura de plano de carreira. Mas por que você não pega um pedacinho do seu dinheiro e divide? Por que você não cria um programa de remuneração por meritocracia e divide? E aí sim você vai olhar as pessoas nos corredores, uma cobrando as outras.
Porque parte da meritocracia vem do desempenho individual e o que a gente constrói. Só que parte vem do coletivo. Por quê? Se a empresa não der lucro, eu não divido bônus. Eu não divido meritocracia. Então, 50% tem que dar lucro. Os outros 50% é o que eu faço pessoalmente. Quando a gente constrói isso, algumas pessoas não se encaixam no projeto. Teve empresas que nós passamos e assessoramos que pessoas com 20, 25 anos pediu as contas. E está tudo bem. A empresa não pode parar. E teve empresas de pessoas de 20, 25, 30 anos que foram promovidas. Caramba. Que a gente desenvolveu e era um diamante ali perdido, extremamente comprometido, e a gente começou vamos falar assim, nós adotamos aquela pessoa, evoluímos o modelo dela pensar, o modelo que ela precisava se portar, porque ela se via ainda como aquele pacoteiro, aquele repositor. Mentalidade. E hoje ele é o principal executivo da empresa. Caramba. Então, veste a camisa. Assim, de manhã, à tarde e à noite. A gente estava num grupo de empresários e aí a gente ouviu uma frase assim, que vem bem de contra o que você está falando. Como que você quer que o seu colaborador tenha senso de dono recebendo R$2.000, um salário mínimo? Não tem como. Então, se ele não participa do ecossistema de gerar resultado, a empresa cresce e ele ganha junto, que nem você está falando, é muito difícil criar esse senso. Exatamente. Se você não vê ele realmente como um ativo da empresa, se você olha ali só como um número ou mais um, é muito difícil construir, né? Mas aí que é o interessante. O problema não está na base salarial. O problema está em quanto ele pode ganhar. Exato. Porque é isso. Você precisa trabalhar mais para eu ganhar mais. Né? Teve até um comercial, um meme há um tempo atrás, né? O chefe chega com um carro novo e a pessoa fala, ô, chefe, ele fala, se você trabalhar mais um ano da maneira que você está trabalhando, o ano que vem eu troco de carro de novo. Ou seja, numa maneira cômica ali, brincando, ele refletiu mais ou menos o que pensa o empresariado brasileiro. Né? Infelizmente. Demerson, mas não cabe na conta. Não cabe na conta se você não comprar melhor, se você não melhorar a sua margem de lucro e se ele não trabalhar satisfeito. Sim, agora, se todo o ecossistema, né, eu vou sequestrar sua fala, estiver contribuindo para um resultado melhor, qual é o problema de você dividir uma parte disso? Porque você vai dividir se der lucro. Se não der lucro, você não vai dividir. E todo mundo tem que ser um jogo aberto. Tá aqui os números que você precisa buscar e tá aqui os números da empresa de uma maneira transparente. Eu não passei em nenhuma empresa, Rogério, mesmo como executivo ou como consultor assessorando, que esse programa não funcionasse, desde que fosse feito de maneira séria. Não de empresas como eu já vi, que de repente no final do ano pega uma despesa que apareceu no meio do ano e joga no meio do resultado para baixar o resultado para não pagar bônus. E aí não é legal. E aí essa empresa hoje não existe mais. Com certeza. Então, assim, tipo de visão, porque aí ela derruba todo o time dela. Então, assim, eu acredito demais que a melhor empresa para se trabalhar é aquela que está de acordo com aquilo que você pensa, com o seu ideal de vida. Não ir atrás de dinheiro. Não ir atrás de dinheiro. Faça aquilo que você gosta e você vai ganhar dinheiro. O dinheiro vem até você, né? É isso aí. É legal essa visão e você estar compartilhando isso daí, porque realmente eu acredito que não só no Brasil, a gente atende alguns clientes fora também, e a queixa é a mesma. Desafio de mão de obra. Só que quando a gente olha para dentro, a cultura da empresa, o modelo de organização, não é isso. Não é isso que você está falando. E aí a pessoa só pensa na questão do problema externo, mas ele não se preocupa em construir uma marca empregadora que as pessoas... Porque nesse modelo aí, a pessoa quer ficar, a pessoa quer crescer dentro da empresa, a pessoa não está procurando emprego toda hora. E aí quer ganhar mais? Quero. Então, você tem a oportunidade A, B, C e D aqui dentro. Então, trabalha mais para você crescer e todo mundo ganha junto. Então, essa visão, realmente, no meu ponto de vista, ainda é pouco difundido dentro das empresas. Ainda a gente vê os empresários só reclamando, a mão de obra é difícil. Mas, em contrapartida, não tem um trabalho ali para reter talento, para atrair, para trabalhar. Na minha visão,
toda empresa é uma máquina de construir sonho. O empresário, ele decidiu construir uma empresa para construir sonhos. Primeiro, construir os sonhos dele, que ele ou liberdade de tempo, liberdade financeira, ou geográfica. Ele construiu a empresa por um objetivo. Depois, construiu os sonhos dos seus colaboradores, que aqueles são seus primeiros clientes que acreditam no projeto, né? Você tem que vender essa ideia para ele. E depois, construiu os sonhos dos seus clientes, que eles estão ali também buscando uma solução, um sonho, enfim. E aí, quando a gente fala isso para alguns empresários, eu pergunto, qual é o sonho do seu colaborador? Aí ele trava. Porque o sonho dele tá ali, nítido. Às vezes tem até o quadro de visão. Meu sonho é trocar de carro, é viajar, nanana. E qual que é o sonho de quem tá ajudando a você a construir o seu sonho? Então, inclusive, já fica essa pergunta. Qual é o sonho do seu colaborador? E se você não sabe responder, já pensa nisso. Porque aí a máquina começa a fazer sentido para todo mundo. Porque constrói o meu sonho, constrói o sonho do meu colaborador e constrói o sonho dos meus clientes. Que eu acho que, no meu ponto de vista, é o resumo de tudo isso que você falou, que é muito, muito legal mesmo. É isso aí. É interessante que chega ao extremo das pessoas, do empresário ou o executivo que ele tem, não conhecer as pessoas por nome na base. Tem alguns executivos que se acham mais dono que o próprio dono da empresa. Então, isso tem que ficar atento. Porque muitas vezes a gente acha que o problema está na base e está na gestão, no modelo de gestão que ele implantou. Legal. Bom, a gente está caminhando para o fim já, passa muito rápido, por isso que eu estou falando que você vai ter que voltar aqui. Eu vou fazer algumas perguntinhas que vai ser um sprint, então vai ser jogo rápido, eu pergunto, que vem você já responde para a gente e a gente já deixar de insights aqui. Bom, um erro que custa caro no varejo. Um erro custa comprar errado. Comprar errado. Um conselho que você daria para quem quer crescer rápido. Invista em pessoas. Uma verdade que ninguém fala sobre empreender. Tenha ciência que o seu maior sócio é o governo. Dinheiro ou liberdade? Liberdade. Crescer rápido ou crescer estruturado? Estruturado. Legal, legal. Show de bola. Então, você que está ouvindo aí, segue esses conselhos aí de quem tem muita bagagem de construção, de liderança, de empresa, de pessoas. Dermerson, a gente finaliza com a frase de reflexão. Se você fosse dar um conselho para o Dermerson, lá quando começou todo esse ecossistema do Evo, qual que seria esse conselho? Eu como conselho e como base mesmo de ser humano, eu acredito muito em 3 pilares, Rogério. A gente precisa ter uma estrutura espiritual, independente de crença, uma estrutura familiar e uma estrutura profissional. Qualquer coisa que sobressaia muito não é legal. Então, uma pessoa que só vive trabalhando, ele esquece da sua espiritualidade, da sua família. Embora é responsabilidade dele levar o pão de cada dia, mas precisa ter equilíbrio. Toda pessoa que fica muito família, tá errado, principalmente para o homem, né? Como que ele vai buscar o pão se ele só quer ficar dentro de casa? Aí tem algo errado nisso. E toda pessoa também muito fanática por religião também não sabe conversar de outra coisa. Então, quando você, claro que com as devidas prioridades, você estrutura na sua vida a parte espiritual, familiar e profissional, é o tripé, como esse microfone que a gente está falando aqui, que é a base para se sustentar e seguir a vida. Porque quando você tiver um probleminha em uma ponta, é a outra que vai te socorrer. E a base sempre é a espiritualidade, não tem como, independente de crença. Sim. Mas assim, e ter uma boa família, né? Eu acho que isso é consequência. E ser um profissional, pensar aquilo que você quer ser, como ser humano, como propósito de ser humano, de vida, o resto é consequência. Permite só mais uma... Com certeza. Certa vez, uma pessoa muito próxima de mim me perguntou assim, o que eu faço para ganhar dinheiro? Eu falei, qualquer coisa. Ele, como assim? Eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, não, qualquer coisa. Desde que você faça aquilo que você ama, porque você vai ser melhor que o seu concorrente. Então, dinheiro é consequência. Vai atrás daquilo que você gosta e o resto acontece. No meu caso, eu acho que eu gostei de muita coisa, né? Porque assim, é muita coisa, né? Sim. Hoje a gente está falando de 2 importadoras, estamos falando da Evotec, estamos falando de uma importadora e distribuidora que eu não tive a oportunidade de falar, de produtos PET, chamado PetCoy, essa é nova.
uma empresa também voltada, por causa dos problemas de mão de obra que a gente tem hoje, uma empresa de tecnologia voltada à inteligência artificial, que é o que está na moda hoje, mas com RPA, a parte de programação robótica para fazer a vez do ser humano em processos repetitivos, que vai englobar essa empresa, vai trabalhar lado a lado com a minha empresa de consultoria empresarial, então desenvolvendo os projetos customizados, com inteligência. Então a gente extrai a informação, minera na inteligência, deixa ela mais produtiva e retorna ela para o RP. A gente estava falando um pouquinho antes de começar, mas isso também cabe realmente uma outra conversa só para falar dessa empresa, que eu estou acreditando bastante. Então, só que o interessante disso tudo, Rogério, desculpa, nenhum dos meus negócios começou olhando para dinheiro. Olhou para aquilo que eu quero fazer como propósito de vida. Então, quando eu comecei a assessorar pessoas, eu queria ajudar as empresas a crescerem. E eu sou um especialista de expansão e um especialista de gestão patrimonial. Quando veio a Evotec, era para ajudar a mudar a vida de pessoas, para que comecem a sonhar. Quando veio a empresa de tecnologia, a gente estava olhando para um negócio por causa da vacância de mão de obra que hoje existe, a dificuldade de mão de obra. Quando veio a importadora, veio por causa do mundo pet, né, que hoje é o que está acontecendo, né? Muita gente tem um pet, muitas pessoas até como um filho dentro de casa. Sim. Então, a gente vai trazer tecnologia, produtos de ponta também da China, para que possa presentear, ou que possa auxiliar o dia a dia das pessoas que têm pet. Né? Hoje a gente está trazendo tapete higiênico, né? Já é um sucesso, né? A gente não está dando conta das... Principalmente o pessoal mora muito em apartamento, exatamente. Né? Então, se torna necessário. Então, eu só entro em empresas que eu gosto, em empresas que eu entendo que vai dar certo, em empresas que realmente eu tenho a paixão de estar ali. Fora isso, eu não começo negócio nenhum. Que legal, Dermerson, que legal. Só para a gente finalizar, aonde que a gente pode encontrar a Evotec? Você já falou, mas para a gente fortalecer, onde que a gente pode conhecer um pouco mais da franquia, o espaço, e, enfim, onde que está lá a Evotec X? Evotec X está no Instagram, né? Evotec XBR, a franqueadora, Evotec X Itu e as outras unidades que estão vindo aí, cada uma vai ter o seu nome também. E o meu Instagram, caso alguém queira também entrar em contato, é demerson.oliveira.evo, né? Precisava ter Evo. Então, bastante simples, será um prazer aí ajudar quem precisar e um prazer, mais uma vez, agradecendo aí o convite e estar com vocês aqui hoje. Eu que agradeço, Dermerson, por compartilhar esse conhecimento da sua jornada. Isso eu acredito que é o que todo o resultado que o empresário não tem é por um conhecimento que ele falta adquirir. Então, essa troca de conhecimento, a gente não tem como medir o desdobramento de vidas que serão impactadas, serão evoluídas através disso daí. Então, muito obrigado. E a gente está finalizando esse episódio. A gente se vê no próximo Empresário Estratégico. Coloque em prática aí o que o Dermerson falou. Obrigado, gente.